A paz do Senhor, irmãos. Deus abençoe as nossas vidas no nome de Jesus. Que bênção de Deus. Estamos aqui juntos para a glória de Deus, para continuarmos o estudo aqui do livro de Esther, né? Hoje é o capítulo 8, né? Mais alguns vídeos vamos estar terminando, né, o livro de Esther. E no canal aí, irmãos, você vai ver que a gente gravou todos os livros poéticos, menos o livro de Jó. E a gente vai acabando de Esther, já vai entrar no livro de Jó já. E vamos tá aqui, né, lendo, como a gente faz aqui, né? Versículo por versículo, entrando na história, e vai ser uma bênção de Deus, né? Mas hoje o capítulo 8 de Esther, de 17 versículos, né? Louvado seja Deus. Você vai ver aqui um título interessante, né? O decreto em favor dos judeus, né? Alguns capítulos atrás, o decreto era para a morte dos judeus, era para a destruição dos judeus. Falamos isso aqui desde o capítulo 1, né, irmãos? Uma curiosidade, esse livro de Esther, como alguns outros da Bíblia, não citam o nome de Deus. Mas não é porque não citou o nome dele que ele não agiu com mão poderosa. Às vezes, na nossa vida, na sua, parece, aleluia, humanamente falando, pessoas falam isso, né? Parece que Deus está em silêncio. Deus não está se mostrando, falando, mas não quer dizer que ele não está trabalhando. Não quer dizer que ele não está observando. Não quer dizer que quando uma pessoa está numa escola fazendo uma prova, né, uma avaliação, o professor não esteja lá, olhando, em silêncio, observando até o término da prova. Muitas vezes o Senhor Deus poderoso, que é o nosso professor, aleluia, ele fica em silêncio, mas nos observando, porque nós, o corpo de Cristo, a igreja, está passando por uma prova. E até o término daquela prova ele está junto, mas observando em silêncio. Aleluia. Você vê aqui, nesses capítulos, que o povo de Israel, aqui o povo judeu que estava na Pérsia, se encontrava numa situação adversa, difícil. Você lendo o texto, irmãos, nós lendo o texto, se a gente não orar, não meditar, você vê que era uma situação, irmãos, que se estava, era de morte ou vida. Se Deus, o Senhor, não entrasse com providência, com mão forte, o povo que morava nas 127 províncias, aonde o rei Assuero estava ali no comando, iam ser mortos, exterminados. Irmãos, isso é muito sério, irmãos. Falamos isso lá no capítulo 1, no 2. Quantas vezes na história da humanidade, irmãos, pessoas querendo usada pelo adversário, quiseram aniquilar, matar, tirar da face da terra o povo judeu, que são os nossos irmãos, a qual a Bíblia Sagrada nos ensina que temos que orar, nos importar pela vida, por ter cuidado, amor para com eles, irmãos. Então, Deus interviu com mão forte, aleluia. Nós vemos aqui, nesse capítulo 8 hoje, o decreto em favor dos judeus. Você vai ver aqui no versículo 1, fala aqui, ó: naquele mesmo dia deu o rei Assuero para a rainha Esther a casa de Amã, o inimigo, Amã que já era morto, né? A forca que ele fez para Mardoqueu, ele foi morto lá. Jesus é fiel, irmãos, ele é justo. A Bíblia fala: minha é a vingança, assim diz o Senhor. O versículo continua falando assim, ó: o inimigo dos judeus. E Mardoqueu veio perante o rei, porque Esther tinha declarado quem ele era. E tirou o rei o seu anel, que tinha tomado de Amã, e deu a Mardoqueu. E Esther encarregou Mardoqueu da casa de Amã. Então, você vê, nós vemos, né, irmãos, que o Mardoqueu, Amã, né, que tem o título, o significado do nome dele fala o grande, queria ver a morte de Mardoqueu. Tinha ódio. Ele não tinha paz enquanto não visse Mardoqueu morto, né? A vida dele é tirada. Houve uma consequência. A Bíblia fala que o salário do pecado é a morte. Tem pessoas, irmãos, que sofrem nessa terra, morrem aqui,
e vão passar a eternidade. Isso é muito sério, longe do Senhor. Irmão, temos que parar, meditar, para que Deus, o Senhor, Ele nos use. Para que essas pessoas que estão caminhando a passos largos para passar a eternidade longe do Senhor, elas conheçam a Cristo Jesus como Salvador, irmãos, e sejam resgatadas, libertas pelo Senhor. Nesse capítulo hoje vamos falar muito sobre isso. Aleluia. Versículo 3. E falou mais Esther perante o rei, e ajoelhada aos seus pés. Oh, irmãos. Chorou e lhe suplicou que revogasse a maldade de Amã, o Agagita, e o intento que tinha projetado contra os judeus, que era a morte, a destruição. Nos capítulos anteriores, você vê, a gente falou daquela quantia alta que ele deu ao cofre do rei, para o quê? Para que o rei liberasse esse decreto da morte dos judeus, né? Esther aqui vai rogar, vai suplicar, irmãos. Aleluia. Ah, mas ela ajoelhou, irmão. Isso aqui, irmãos, era um costume. Nessa época, irmãos, de alguém falar com o rei, na época aqui, a gente vê que não é diferente hoje das leis hoje, irmãos. De uma lei política, de um governo, nessa época a monarquia, ela que imperava. A palavra do rei, irmãos, era lei. Se o rei mandasse abençoar aquela pessoa, tinha que ser abençoado. Se mandasse tirar a vida, tinha que tirar a vida. Então, ela vai pedir. Ela não estava idolatrando o rei por ter ajoelhado nele, não. Ou algo desse tipo. Versículo 4. Estendeu o rei para Esther o cetro de ouro. Então Esther se levantou e pôs-se em pé perante o rei, né? Irmãos, segundo a lei persa, se o rei Assuero não estende o cetro para Esther, ela era morta no mesmo instante. Irmãos, era algo tremendo aqui, irmãos. Deus trabalhando a favor dos seus. Eu creio, aleluia, falando isso para mim e para você, que Deus, o nosso Senhor maravilhoso, está neste momento trabalhando ao nosso favor. Está nesse momento trabalhando ao seu favor. Deus vai mover o coração da autoridade aqui humana, que temos que respeitar, que temos que honrar, temos que orar, temos que fazer o que é certo. Paulo fala isso nas cartas, para encontrarmos o favor dela. Aquilo que necessitamos e precisamos, temos que honrar, aprender a honrar, irmãos. Tem gente hoje, por falta de conhecimento da palavra e temor a Deus, irmãos, fala assim: não obedeço o homem, irmão. Isso não é verdade. A Bíblia ensina a respeitarmos as nossas autoridades. A Bíblia ensina darmos o respeito, o devido que elas merecem, irmãos, porque são instituídas por Deus. Ah, mas tem autoridades que fazem o que é errado. Irmão, todos nós, aleluia, somos, vamos ter que dar conta dos nossos atos. Para aquele que mais é dado, mais é cobrado, irmãos. Uma autoridade humana, se ela não cumprir com as suas obrigações, do poder que foi delegado a ela, irmãos, ela vai ser cobrada aqui nessa terra. E se ela não se arrepender, irmãos, e aceitar Cristo como Salvador, vai passar a eternidade longe de Deus. Mas se arrepender, aleluia, ainda tem o perdão de Deus, irmãos. Você pode passar a eternidade com o Senhor. Mas a cobrança daquilo que é dado para uma autoridade, irmãos, ela vem. Porque Deus é justo, irmãos. Deus não se deixa escarnecer. Assim diz a palavra. Tem gente que fala assim: mas eu queria que Deus já visitasse agora uma autoridade, seja ela política, ou seja ela dentro de uma igreja cristã, e já fizesse uma justiça. Não, irmãos. O Senhor, o trabalhar dele é diferente do nosso. A Bíblia Sagrada fala em Tito, em Timóteo, que a vontade de Deus, que é plena, que é soberana, é que todos os homens cheguem ao conhecimento da verdade. Os homens se arrependam e aceitam a Cristo Jesus como Senhor e Salvador, para que Ele os perdoe. Deus não quer punir ninguém. Deus não quer que ninguém, irmãos, vá para o inferno. Deus quer que todos se salvem. Mas o homem, ele escolhe pelas suas escolhas e pelo caminho mau. Mas o Senhor está sempre falando. Versículo 5 fala assim: e disse: se bem parecer ao rei,
eu achei graça perante ele, e se este negócio é reto diante do rei, e se eu lhe agrado aos seus olhos, escreva-se que se revoguem as cartas concebidas por Amã, filho de Amedata, ou Agagita, os quais ele escreveu para aniquilar os judeus que estão em todas as províncias do rei. 6. Pois, como poderei ver o mal que sobrevirá ao meu povo? E como poderei ver a destruição da minha geração? 7. Então disse o rei Assuero, a rainha Ester, e ao judeu Mardoqueu: eis que dei a Ester a casa de Amã, o qual penduraram numa forca, porquanto estender as mãos contra os judeus. 8. Escreverei aos judeus como parecer bem aos vossos olhos, em nome do rei, e selai com o anel do rei. Porque o documento que se escreve em nome do rei, e que se sela com o anel do rei, não se pode revogar. Olha, irmãos, foi feita uma lei para destruir, agora a lei era para dar vida, não era para nenhum mal acontecer com os judeus. Deus mudando a situação. Irmão, só Deus tem o poder. Só Deus pode mudar o quadro. Só Deus pode fazer algo para nós, irmãos. Uma vez a Bíblia fala para nós que o Senhor se enfureceu com o povo, irmãos. E falou assim: Moisés, eu vou destruir essa geração e de você eu vou fazer uma outra. Irmãos, Moisés se humilhou. Aleluia. Perante Deus, pedindo a sua intervenção, a sua misericórdia. E Deus mudou aquele pensamento que ele tinha naquele momento, irmãos, e não destruiu o povo. Irmão, como é maravilhoso, irmãos, uma pessoa, uma mulher de Deus, um homem de Deus, se colocar em oração, em petição, em súplica, em intercessão por alguém, por uma nação, por uma cidade, por um estado, pelos seus familiares. Para quê? Para que Deus mude o intento da morte, o intento que pode estar sendo decretado, ou às vezes o inimigo usa alguém para querer fazer contra alguém para a sua destruição, para que o Senhor Jesus Cristo dê a vida, a salvação. Irmão, esse papel de sacerdote, de intercessores, Deus constituiu a igreja. Em Pedro fala nação, propriedades, peculiar, povo eleito, zeloso de boas obras. Nesse papel hoje, Deus nos colocou como Israel dele hoje. Oh, aleluia! O versículo aqui continua assim, ó. Maravilhoso Deus. 9. Então foram chamados os escrivães do rei naquele mesmo tempo, no terceiro mês, que é o mês de Sivan, aos 23 dias, e se escreve conforme tudo quanto ordenou Mardoqueu aos judeus, como também aos sátrapas, aos governadores, aos líderes das províncias que se estendem da Índia até a Etiópia. 127 províncias, a cada província segundo o seu modo de escrever, e a cada povo conforme a sua língua, como também os judeus segundo o seu modo de escrever conforme a sua língua. 10. Escreveu cartas em nome do rei Assuero, selando-as com o anel do rei, enviaram-nas pela mão dos correios a cavalo, que cavalgavam sobre ginetes, que eram de cavalaria do rei. 11. Nelas o rei concedia aos judeus que haviam em cada cidade em que se reunissem e se dispusessem para defender as suas vidas e para destruírem, matarem e aniquilarem todas as forças do povo e da província que viesse contra eles, crianças e mulheres que saqueassem seus bens. Olha, irmãos, a lei agora era a favor do povo de Deus. A lei agora era para a proteção do povo de Deus. A lei agora é para que o povo de Deus fosse restituído das percas que eles tiveram. Porque houve, você fala assim, quanto tempo foi essa perseguição? Quanto tempo essa lei anterior ela esteve? Irmãos, se você está aí acompanhando o canal desde o capítulo 1, você vê que houve um jejum de 3 dias. Esther fez, aleluia, as suas servas fizeram, o povo judeu fez. A gente não pode aqui, irmãos, falar precisamente, né, se foi 5 dias, 6 dias, 7 dias, mas, irmão, uma coisa é certa, irmão. Imagina só, você parar agora aí, irmãos, de tudo que você está fazendo,
e você entrar dentro do texto, meditando na palavra. Uma lei sair. A gente, irmãos, que vive aqui no Brasil, a gente sempre fala isso na congregação aqui na cidade do Putim, onde a gente, junto com a esposa, pastores pela misericórdia de Deus, você parar tudo que você está fazendo e meditar no texto. Vi uma lei sobre aqui a cidade do Putim, sobre o Brasil, que todos os cristãos, né, vamos ler assim, os evangélicos, né, eu estou fazendo uma comparação, ou todo aquele que falar que é cristão, que serve a Cristo, o único Deus, é para morrer, é para ser morto, preso, torturado até a morte. Irmão, que seja um dia, irmãos, 2 dias, magia, irmãos, entra no texto aqui, olha a opressão, olha a situação difícil que esse povo viveu. 3 dias, 5 dias, 6 dias, 7 dias, mais ou menos, a gente pode pensar mais ou menos numa quantidade assim, ou até mais. Não vamos aqui, irmãos, entrar na história, porque na história chega a dar um tempo assim, mas vamos pensar assim, que fosse esse tempo de dias, irmão, algo complicado, irmão, difícil. Só quem passou. A gente não sabe o que é perseguição, irmãos. O que é alguém colocar uma arma na nossa cabeça. Se você nega Jesus, uma faca no nosso pescoço, você nega Jesus ou você não nega? Se você não negar, eu não te mato, mas se você negar, eu mato você. Fala assim, a gente não sabe o que é isso, irmãos. Colocar uma arma na cabeça de um filho, de um pai, de uma mãe, de um irmão, de alguém, falar, se você negar, eu não mato ele. Agora, se você negar a Cristo, eu não mato ele, mas se você não negar, eu mato. E você tá ali, irmãos, vendo aquela situação, passando aquilo, a gente não sabe o que é isso, irmãos. Não tem noção do que é isso. Mas esse povo passou por isso, irmãos. Então, Deus permitiu por um tempo essa opressão, permitiu por um tempo essa perseguição, permitiu por um tempo. Houve mortes, irmãos. A história chega até relatar que sim. Houve judeus perseguidos? Sim. Houve encarcerados? Sim. Houve tortura? Sim. Apesar do texto bíblico que não dá. Mas, irmãos, foi em 127 províncias. O povo sofreu, o povo chorou. Foi algo difícil, irmão. Que nós talvez nunca passemos por isso. Só Deus sabe. Irmãos em outras partes do mundo passam. Irmão, fácil é falar. Mas quem vive isso na pele, irmão, sente a dor que é, irmão. Aí vai falar se a pessoa serve ou não serve a Deus de verdade. Irmão, quando sai o edito do rei, que a situação muda, que alegria, irmão. Que vitória, que conquista, que algo tremendo Deus fez, irmão. Eles iam ser restituídos das percas. Eu acredito, irmãos, mesmo nós não passando por uma situação dessa, Deus vai restituir coisas que nós perdemos, irmãos, que foram tiradas por pessoas. Deus vai fazer vir na nossa vida, aleluia. O versículo aqui continua falando assim, o 12. No mesmo dia, em todas as províncias do rei, Assuero no dia 13 do 10º do mês, que é o mês de Adar, em uma cópia da carta seria divulgada como decreto em todas as províncias e publicada em todos os povos, para que os judeus estivessem preparados para aquele dia, para que se vingarem dos seus inimigos. 14. Os correios sobre ginetes velozes saíram apressuradamente, impelidos pela palavra do rei. E esta ordem foi publicada na fortaleza de Suzã, a qual falamos lá no capítulo 1, né? Que tudo indica ser o Irã hoje. Então Mardoqueu saiu da presença do rei com veste real, azul, celeste e branco, como também com uma grande coroa de ouro e com uma capa de linho fino e púrpura, e a cidade de Suzã exultou e se alegrou. E para os judeus houve luz e alegria, gozo e honra. Ah, irmão, Deus, o Espírito Santo me fala aqui, forte aqui, irmãos. Ó, essa luz de Deus vai clarear os seus caminhos. Aleluia! A alegria do Senhor, gozo, honra de Deus vai vir sobre a sua vida. A situação tá difícil, tá apertada, tá tirando a sua paz. Deus está mudando esse quadro.
vai vir a alegria do Senhor, a luz vai clarear o seu caminho, vai vir honra de Deus para sua vida, gozo, aleluia, que você vai exultar, se alegrar na presença do Senhor, aleluia. E o 17, vamos encerrar hoje o capítulo 8. Também em toda a província, em toda a cidade, aonde chegava a palavra do rei e a sua ordem, havia entre os judeus alegria e gozo, banquetes e dias de folguedo. Então, muitos dos povos da terra se fizeram judeus, porque o temor dos judeus tinha caído sobre eles. Irmão, as pessoas que estavam ao redor viram o livramento, o cuidado, o milagre de Deus, irmãos, para com o seu povo. Viam, souberam do decreto de morte. Irmão, o que alguns até viram o sofrimento dos judeus, mas quando chega a resposta, viram um Deus vivo, um Deus poderoso, um Deus que anda no meio do seu povo, que cuida do seu povo, que está no meio do povo, que abençoa o seu povo, que muda a sorte do seu povo, e se tornaram judeus. Nos dias de hoje, irmãos, pessoas vão ver um milagre na sua vida, milagre na nossa vida, e vão se converter, e vão servir ao Senhor, e vão querer estar na mesma congregação que nós estamos, adorando e louvando e cultuando ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Irmão, toma posse da sua vitória. Oh, aleluia! Deus está mudando o nosso quadro no nome de Jesus, como mudou aqui no capítulo 8 de Esther, o quadro dos nossos irmãos judeus. Deus está mudando o nosso. Amém, irmãos? Que o Senhor te abençoe e te guarde. Você aí seja um canal de Deus. Envie esse link para pessoas que estão afastadas, nos grupos, pessoas da sua família. Vamos trazer inscritos para o canal, irmãos, para a gente, o canal está sendo bem visto, né? E essa palavra encontre aqueles que ainda não servem o Senhor, e por Deus, eles vão ser libertos, curados e salvos. Irmãos, esse papel é nosso, irmãos. Esther e Mardoqueu e os judeus daquela época fizeram um papel tremendo, irmãos, de jejum, de intercessão, de santificação, de consagração, para mudar a história de um país, para mudar a história de 127 províncias. Hoje, Deus quer mudar a história do nosso país, do nosso estado, da nossa cidade, nossa casa. Depende da nossa fé, da nossa posição de fé, de intercessores, e Deus muda. Como Esther e Mardoqueu nos ensina aqui na palavra através do Espírito Santo. Amém? Deus te abençoe. A paz do Senhor Jesus.